Segue o líder, Palmeiras é mais líder do que nunca, 6 pontos de diferença. Aqui no vídeo a gente vai reagir a esse corte aqui do Pilhado chorando o empate do Flamengo ontem, que o Vasco ajudou o Palmeiras e conseguiu empatar no finalzinho. Tava perdendo de 2-0 até o finalzinho do segundo tempo e foi lá e conseguiu empatar. Valeu, Vasco! E vamos acompanhar todas as novidades do Palmeiras e muito mais. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você, torcedor palmeirense, pra você mesmo, tá bom? Bora pro vídeo. Empatou no último minuto. O time que teve mais coragem, o time que não parou de jogar, o time que respeitou o seu rival, porque o Flamengo achou que o jogo já estava ganho. O Flamengo parou de jogar. O Flamengo tirou seus principais jogadores de campo. O Flamengo diminuiu o ritmo. E o Vasco, gigante como é, que é grande rival do Flamengo, não achou que o jogo tinha acabado como o Flamengo. O Vasco jogou o jogo até o final, coisa que o Flamengo não fez e que por isso deixou de encostar no Palmeiras. Mais uma vez, a soberba do Flamengo foi muito prejudicial. Contou pontos, porque o Vasco da Gama, gigante como é, levou o clássico a sério até o final. Foi mais intenso no final do jogo, sem achar que já tinha acabado. E o Vasco mereceu um empate, porque levou a sério o clássico até o último minuto. Coisa que o Flamengo, alguns jogadores, inclusive o treinador, que eu só elogio, acharam que já tinha acabado. Não levaram com a seriedade de um clássico o que um clássico representa. E o Flamengo deixa de encostar no Palmeiras com um papelão. Já vou começar contigo, estreando aí na mesa. Facincani, você ontem estava na bronca, o Palmeiras, né? Sim. Pela atuação do Palmeiras. Exato. Contra o Santos. E o que muito torcedor reclama é que esse Palmeiras está tendo resultado, mas vem de 2 anos sem título e que não está jogando bem com o time que tem. É isso, a sua crítica é essa e um péssimo resultado, né? Contra o Santos no Allianz Parque. É isso, Pilhadão. Um abração pra você. Grande satisfação estar nessa mesa espetacular aqui, Vampeta, Mauro, contigo também. Um baita prazer fazer parte desse timaço aqui da Jovem Pan. E você falou muito bem, a liderança do Palmeiras ela é culposa, né? Uma liderança sem intenção, porque a equipe em campo ela tem resultado, mas não tem desempenho. E como você abriu muito bem o programa dizendo da polarização, se você olha para o seu principal rival jogando um futebol propositivo, com ideias, com variações, com ótima gestão, com um elenco muito forte, praticamente 2, 3 jogadores por posição, e você precisa rivalizar diretamente com ele pelas principais competições, em algum momento, quando você tem uma limitação de desempenho, essa equipe melhor vai te ultrapassar. Em 95% das vezes no futebol, o melhor vai ganhar do pior, né? Ou daquele que, no caso, é inferior tecnicamente. E a tendência é essa, né? Porque é o que eu tenho brincado. O Flamengo me parece um trem na ladeira gigantesco dando farol e o Palmeiras é uma motocicleta elétrica ali, pelo amor de Deus, se segurando nas cabeças, porque o futebol que o Palmeiras apresenta, de fato, é um futebol que não passa nenhuma solidez ao torcedor, não passa nenhuma solidez aos próprios jogadores, ideias perdidas dentro de campo e muitas vezes. E o resultado ontem foi apenas uma normalidade. Entenda isso, Pilhado. Você abriu dizendo que tinha um super favoritismo na teoria do momento nos clubes, administrativo e etc. Em campo, o que o Palmeiras apresenta hoje não deve nada a equipes que hoje estão em parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, brigando por situações mais preocupantes. O futebol do Palmeiras é limitadíssimo. E daqui pra frente, se não tiver evolução, a tendência é, ladeira abaixo. Mas você acha que dá para comparar com o futebol do Santos, Facincani? Porque, querendo ou não, muitas vezes que eu escuto, tá, em vários programas, inclusive no nosso eu já escutei, é que o torcedor do Palmeiras ele não liga se vai jogar tão bem ou não como liga o torcedor do Flamengo. Ele liga por resultado.
Você discorda disso? E aí eu acho que tu exagerou, né? Comparar com o futebol do Santos, aí não, né? Ô Pilhado, analisa o Palmeiras em campo, analisa os movimentos do Palmeiras em campo, a forma simplória que o time joga. Se você vê o Palmeiras tentando sair pro jogo, tentando desenvolver uma ideia, quando um adversário, por exemplo, joga mais fechado e o Palmeiras roda a bola de um lado pro outro para terminar num cruzamento na área sem fundamento. A falta de posicionamento de atletas decisivos dentro de campo que não jogam em suas respectivas melhores posições e com isso o time se torna amplamente pragmático, para não dizer previsível. Dentro de campo, quando você vê esse time jogar, ele não deve nada a equipes que têm mais dificuldade. Olha o campeonato hoje, o Coritiba, mesmo com a derrota ontem pro Vitória, o Coritiba joga um futebol que não deve nada no Palmeiras, o Vitória joga um futebol que não deve nada no Palmeiras, o Atlético Paranaense joga um futebol que não deve... Todas essas equipes que surgem no início de competição com menos ambição que o Palmeiras, jogam exatamente como o Palmeiras tem atuado. Por isso que é uma crítica e por isso que o torcedor tá revoltado. Agora, Pilhador, tem uma coisa, o Palmeiras hoje tem uma divisão polarizada, né? Tem a divisão da seita, que ama, que defende, que morre abraçado com Abel Ferreira, e tem aqueles que tentam enxergar um pouco de futebol e realidade dentro daquilo que o clube precisa. O clube precisa de desempenho. Para ganhar do Flamengo, ou você tem desempenho ou você não ganha. E os números do Campeonato Brasileiro comprovam isso há quase 10 anos. É muito pouco, ainda mais contra um time como o Santos, com todo o respeito ao Santos, que está na fase que está. E, Mauro, você, né, sempre chamou atenção para isso. O Abel agora tem um timaço na mão. Claro que tem que ser cobrado jogar melhor. Que a gente já falou aqui várias vezes. Alan, Arias, Vitor Roque está machucado, mas tem Vitor Roque, Flaco Lopes, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Maurício, né? É um time que eles contrataram pesado. Contrataram jogadores de muito talento. E tem muito debate, né? Ah, mas o que importa é ganhar. Ah, estão falando mal porque são contra o Palmeiras. O que importa é ganhar. E você falava, vai chegar uma hora que esse futebol não vai entregar. E agora 2 jogos seguidos, né, Mauro? 2 jogos ruins, com resultados abaixo do esperado. O Cerro Porteño, que é um time muito abaixo do Palmeiras, um empate. E agora contra o Santos, um Palmeiras que o Facincani discordou um pouco, mas que eu achava favoritíssimo. Contra o Santos, o líder, contra o Santos da zona do rebaixamento, dentro do Allianz Parque. Eu acho curioso que finalmente agora já começa a haver uma cobrança mais, digamos, frequente com relação à qualidade do jogo do Palmeiras. Porque essa balela do que importa é ganhar e tudo, isso aí é só para bobo, né? Porque se você joga melhor, você está mais perto da vitória. Se você não joga tão bem, você não está tão perto da vitória. Ah, mas ganhou o título. Está ficando cada vez mais no passado, essa coisa de ganhou o título. São 2 temporadas ganhando só um paulista, nada do ano passado, e um paulista agora. Ah, mas sempre chega, fica ali em segundo. Sim, o elenco é muito bom. Vai chegar, claro que vai chegar, porque o elenco é muito bom. Mas o técnico do Palmeiras, ele é claramente um discípulo do José Mourinho, e o repertório é esse. Não vai mudar. Há momentos em que o time até pode, pela combinação de bons jogadores, conseguir construir uma jogada mais bem construída, trabalhada. Acontece, já aconteceu ao longo desse tempo todo, porque os jogadores são bons. Mas a proposta de jogo, ela não é, na minha opinião, compatível com o que de melhor esses caras podem oferecer. Então você vê que quando o Palmeiras flerta com a virada, é o quê? É o jogo de sempre, pressão, a torcida vem junto, aquela coisa toda, está em casa. Mas você não vê uma jogada mais trabalhada, o time exposto demais ontem, quando sai para o jogo, muito exposto. Muito exposto. Quando o Palmeiras resolve ocupar o campo de ataque, ele não se defende bem. Foi assim que perdeu para o Flamengo no passado, inclusive no Maracanã, lembra? Ele ocupou o campo de ataque, o Flamengo jogou em transição e meteu 3 gols no primeiro tempo. Foi aquele período que tomou 3 gols do Flamengo no primeiro tempo, 3 gols da LDU no primeiro tempo, o gol do São Paulo quase 3 também, né? Aí teve aquela polêmica do pênalti, enfim. Então, o que está acontecendo acho que é uma coisa muito assim, previsível, porque você tem um elenco formado com jogadores com uma qualidade técnica mais alta em relação a elencos de temporadas anteriores recentes, e você não tem uma comissão técnica que não combina com esse elenco. Não combina. É simples assim. Então é um desafio para eles conseguir fazer esse time jogar aquilo que, em tese, pode jogar, porque os jogadores são muito bons, sem dúvida alguma.
É só lembrar a final da Libertadores. O Palmeiras tira no meio campo o Andréas e o Rafael Veiga, que foi embora, emprestado para a América do México, e a bola viajando. Saindo dos zagueiros para buscar o Vitor Roque. Aí, se vira aí, garoto. Dá o seu jeito aí na frente, aí, com meio dos zagueiros adversários, para ver o que acontece. Foi o jogo inteiro praticamente assim. Até a chance do Palmeiras, naquela bola do Vitor Roque que o Danilo tirou na final da Libertadores, foi o quê? Pressão, joga na área. Uma jogada trabalhada, uma construção de jogada, uma coisa mais elaborada, você não vai encontrar. Não vai encontrar, porque o modelo de jogo é esse. Veja bem, gente, não é nem uma crítica à forma de jogar, nada não. É uma constatação, é a maneira como joga. Discípulos do José Mourinho, que sempre foi um técnico também mais dessa linha do que de um jogo mais, digamos, sofisticado, né? Mas o elenco do Palmeiras pode oferecer um jogo mais sofisticado, só que isso não me parece fazer parte do repertório de quem monta a estratégia, dá os treinamentos, define a escalação, faz as substituições, que é a comissão técnica. Eu gosto de falar da comissão técnica porque não é um técnico, é uma comissão técnica. Tanto que eles se revezam. Um fica suspenso, o outro fica à beira do campo, o outro vai na coletiva, não é isso? Sim. São diferentes personagens. O nome que sai lá do técnico é um. Tá? Invariavelmente está suspenso. De novo tá, né? Aí fica lá um outro na beira do campo. Mas ele não vai para a coletiva. Até porque algumas coletivas dele não foram muito felizes, né, no passado. Então bota um terceiro personagem. Então é uma comissão técnica trabalhando e ela não parece ter o repertório capaz de tirar desses jogadores aquilo que em tese eles podem oferecer. Então você tem o quê? Um elenco subaproveitado. Bom, mas está liderando, chega, porque os jogadores são bons. E tem, claro, algumas qualidades. O time se defende bem, por exemplo, quando está fazendo 1-0, defendendo ali, segurando o resultado, ele consegue segurar. Fez isso contra o Bragantino. Aí o que eu questiono é, contra o Bragantino, você está jogando em São Paulo, contra o adversário que está acostumado a jogar em Bragança, é freguesaço do Palmeiras. A sua torcida está ali numerosa, igual a do adversário, no mínimo, né? Está ganhando de 1-0. Aí você faz o segundo tempo ali acuado contra as cordas e o Bragantino em cima. Sei lá, eu acho que é muito pouco, né? É um adversário que você pode se impor contra ele, pode tentar se impor. Mauro, antes fosse o Bragantino, você tem que olhar. O Cerro Porteño fez isso. Também. O Júnior Barranquilla fez isso. O Sporting Cristal, dentro do Allianz Parque no segundo tempo, fez isso, quase que empatou o jogo. Estamos falando de 3 times que, em tese, quando a gente faz a análise dos grupos da Libertadores, o Palmeiras passaria com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de susto. Ele não ganha do Barranquilla, ele sofre para ganhar do Sporting Cristal e ele não ganha do Cerro Porteño. Isso é alarmante, na minha modesta opinião. Haja visto o seguinte, o que se cobra não é plástica de jogo. Não. É competição. É um jogo que te dê resultado. E aí, quando o Pilhado fala dos títulos recentes, vamos lembrar o seguinte, o Palmeiras ganha 2 estaduais contra 2 times que estavam na Série B. O Santos em 24 e o Novo Horizontino em 2026. Sim. Né? E aí, pelo menos há 3 temporadas que o Palmeiras não apresenta esse tipo de repertório. Tudo começa na virada 22-23. Aí tem aquela teimosia da história do Hendrick, que o Palmeiras sacrifica uma Libertadores porque não valorizou a meritocracia dele, do Luiz Guilherme, do Kevin, jogadores que entravam e tinham qualidade para mudar um sistema de jogo que estava travado. Lembra a história de dobrar a lateral, aí tentava jogar com 3 zagueiros. Na frente. Enfim, começou aquela loucura toda. O menino volta, a revelia, né, do técnico. Por quê? Porque tinha sido eliminado da Libertadores, quase salva uma classificação contra o Boca no Allianz Parque. Classificação essa que depois da eliminação o Abel Ferreira conversa com o Al-Sadd para assinar o pré-contrato, que agora está público. Agora não é uma especulação, agora foi público. Aí, Tico, você que descobriu isso. Agora foi público, né? Sim. E eu fui e me esculhambaram quando eu falei. Aí teve o pré-contrato, ô Pilhado. Antes do término do Brasileiro, diga-se de passagem. Aí o menino salva o Brasileiro a partir daquela virada histórica com o Botafogo. Ganha na conta muito de uma individualidade. 24, não acontece nada. Ganha o Paulista, sequência da temporada, eliminado em oitavas de final de Libertadores pro Botafogo, eliminado pro Flamengo em oitavas de final de Copa do Brasil, disputa lá até o final do Campeonato Brasileiro, mas depois daquele jogo acachapante com o Botafogo em casa, expulsão do Marcos Rocha, todo um time completamente perdido, perde. O ano passado, o que aconteceu? Foram 4 derrotas significativas para Corinthians no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, para o Flamengo, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Então tem que se entender que já deixou de ser um jogo bonito, ou para analisar um jogo bonito. Agora, a análise que tem que se fazer, Mauro, Vampeta e amigos, é jogo que vence. Vence, mas com competitividade. O time do Palmeiras deixou de ter essa competitividade. Porque tem isso, né? Imagina.
Não, perfeito. Porque tem isso, né? Porque aqui na pauta até tem. Palmeiras chega ao 13º jogo sem perder. Mas é negativo esse jogo de ontem. Esse jogo pro Palmeiras de ontem é muito negativo. Tanto o jeito que jogou quanto o resultado. Porque é jogo para ganhar em casa. E outra coisa, né? Que muitas vezes, o Mauro até fala sempre aqui, eu também, ficam, mas se fosse o Flamengo, e aí até compararam da outra vez, quando se falou do futebol do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, né, o chat, todo mundo, eu vi até nas redes sociais, mas contra o Flamengo o Red Bull Bragantino ganhou de 3-0, o Palmeiras ganhou e questionam, mas foi criticado quando o Flamengo perdeu de 3-0, e muito. Agora, realmente, com o elenco que tem esse Palmeiras hoje, se contentar só em resultado, uma hora, como disse o Facincani, como disse o Mauro, vai tropeçar. E o Flamengo vai estar ali, sempre na cola. O Palmeiras pode ser mais regular que o Flamengo? Até isso eu digo, já foi. Hoje em dia não é. O Flamengo do Leonardo Jardim... O Flamengo do Leonardo Jardim, que a gente vai falar daqui a pouco, tem 14 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Então, é o Flamengo também que está crescendo. Agora, Facincani e Vamp, dá para tirar alguma coisa de positiva desse Palmeiras? E outra, eu acredito que não tenha polêmica, né? Eu vi que o Santos reclamou, é até palhaçada reclamar daquela falta do Alan. Não foi nada no lance do Flaco Lopes. Nada. E eu vi que o Santos reclamou da arbitragem. Aí é brincadeira, né? Nada a reclamar, pilhador. A arbitragem ontem 0. E no lance da falta que o torcedor do Santos reclama, o Barreal tenta forçar a queda. Para parar um pouco e dar um respiro para o Santos, não acontece e sai uma das raríssimas jogadas trabalhadas do Palmeiras, uma marcação-pressão ali do Alan, a roubada de bola, a ultrapassagem do Andréas Pereira se apresentando como um ponta na linha de fundo para fazer o cruzamento e depois o gol do Flaco Lopes, ou seja, é um Palmeiras que tem pouquíssimos recursos em relação a se apresentar com essas possibilidades que poderiam mudar o sistema de jogo da equipe. Ontem o Palmeiras entra em campo pilhado com 3, entre aspas, volantes, que na verdade não são volantes, são meias, né? O Evangelista é meia, o Marlon é meia e o Andréas Pereira é meia, e os 3 não tiveram nenhuma composição no meio-campo. O Maurício, mais uma vez, dormindo, um jogador que tem um comportamento muito indolente em vários momentos dos jogos com o Palmeiras, né? Tem meio esse espírito do Felipe Anderson, não sente muito a partida, não é muito integrado taticamente, tecnicamente, enfim, um atleta que, na minha visão, deixa muito a desejar em termos de intensidade. E o Palmeiras não tem coletivo, né? Infelizmente é isso. Um time que vive de gols do Flaco Lopes pelo grande momento que ele tem. Ontem você falou de uma coisa boa, o Arthur. Tem sido uma grata surpresa, um menino que se apresenta com personalidade, que foi relutado, inclusive, pelo técnico do Palmeiras a ser colocado em campo, mas é um atleta que, bem trabalhado, pode se tornar um lateral bastante útil a esse elenco do Palmeiras. Gostei muito, depois de algum tempo, o Luiz Pacheco, menino de 17 para 18 anos, entrou bem no segundo tempo. Quase faz o gol. Né? Então, e o Luiz Pacheco que estava lá. Palmeiras precisando de um camisa 5, entre aspas, alguém de referência em frente à área. O menino no banco de reservas, a torto e a rodo, sendo até devolvido para o Sub-20 e mostrando cada vez mais que já poderia ter tido essa minutagem desde o Campeonato Paulista. Né? E talvez até o Abel ter encontrado uma forma de jogar que proteja a zaga, como explicaram aqui o Vampeta e o Mauro, porque é uma zaga muito exposta. Né? É um time que tem muita dificuldade nessa composição defensiva. E o momento do Flaco Lopes, né, o Pilhador? São pouquíssimas coisas hoje que se absorvem de positivo nesse Palmeiras. É o momento do Flaco Lopes, talvez a individualidade também do John Arias, né? Em alguns momentos ela vai aparecendo, e que agora pode ter ainda o Paulinho, né, gente? O Paulinho é um jogadorzaço, aí pra mim... Paulinho foi relacionado pelo Palmeiras para a viagem rumo a Lima, no Peru. O atacante seguiu na tarde deste domingo ao aeroporto e estará com o grupo que disputa a partida contra o Sporting Cristal na terça-feira pela Libertadores. O camisa 10 voltou a atuar no sábado contra o Santos após 302 dias fora, em recondicionamento físico após a segunda cirurgia na perna direita. O atacante ficou na parte interna da academia de futebol no treino deste domingo.
O Palmeiras ainda trata Paulinho na fase de recondicionamento físico e seguirá cauteloso no seu tratamento, mesmo com o retorno aos gramados. Quando decidiu relacionar o atacante para o Clássico no último sábado, o Núcleo de Saúde e Performance já tinha comunicado não necessariamente Paulinho estará disponível todos os jogos neste recomeço. Palmeiras entende que ser necessário ver as reações do corpo de Paulinho depois de cada jogo. Este é um passo decisivo neste processo para saber como ele se sente com o aumento de carga de trabalho. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia do nosso Verdão.